Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempinho de lições, de aprendizado no livro de Deus. Aprendendo na carta à igreja em Laodiceia. A gente fala hoje sobre aquele conselho, aquela ação de amor, de misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia misturar, envolver exortação, ao mesmo tempo, isto é, exortação com o amor, com a misericórdia, com a bondade dele. Ele não exortava querendo humilhar quem quer que seja. Ele ainda é assim, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Quando ele nos exorta, quando ele nos chama a atenção, não é no sentido de nos humilhar, nos deixar cabisbaixo, desanimado, mas é no sentido de nos levantar, nos perdoar. Note que a igreja em Laodiceia, ele disse que a situação dela era tão terrível que ele estava a ponto de vomitar a igreja de sua boca. Estas palavras, vomitar, é o extremo que se possa dizer, é uma rejeição. É como se fosse um abandono. Eu vou desistir de vocês. Mas ele, em seguida, fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Veja, ela tinha dito, a igreja tinha dito, através do seu líder, do seu mensageiro, ela tinha dito: eu sou rico, não tenho necessidade de nada. Aqui, essa riqueza que a igreja falava, quando ela disse, não tenho necessidade de nada, não é no sentido material, é no sentido espiritual. Até nós, como indivíduos, às vezes somos tão presunçosos e incorremos ainda na fraqueza, no pecado de ficar nos comparando com os outros irmãos. Achamos que o nosso conhecimento é muito grande. Achamos que o nosso tempo de andar com Deus
é muito já, andamos com ele desde a juventude, alguns desde criança. E aí então olhamos para as fraquezas dos fracos, começamos a comparar, ou comparar-nos com eles. Nada disso. Nós devemos seguir a nossa carreira, como disse Paulo certa feita, prossigo para o alvo, que é Jesus, para o prêmio da soberana vocação. Esta igreja morna, eles tinham dito assim, através do seu mensageiro: sou rico, não tenho necessidade de nada, estou enriquecido mesmo. Tem aqueles que falam, e fala com ufanismo. Aquela igreja, eu sempre fui assim. Esta igreja doutrinariamente nunca mudou. Ela não altera os seus princípios doutrinários. E, como indivíduo, existem aqueles que dizem, do mesmo jeito que eu cria lá no passado, lá no meu batismo, eu continuo crendo até hoje. É aquela coisa que não passa de tradições ou tradição dos homens. O andar com Deus é dinâmico, ele é passível de mudanças. O apóstolo Paulo disse certa feita que nós vamos de glória em glória. Por isso, ele estava dizendo para a Laodiceia, você está falando que é rico, que não tem necessidade de nada, mas você é pobre, miserável, cego e nu. Aí então, o conselho, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Aquele anel de ouro que você tem, esta minha aliança, que ela me acompanha desde o meu noivado, e tá bonitinha até hoje, sabe? O ouro, antes dele se tornar uma joia bonita, o ouro bruto, ele é feio, tem aquela forma original, ele precisa ser trabalhado. Refinado no fogo significa purificação. Assim, Jesus estava comparando as nossas vidas com ele. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, isto é, um conhecimento em profundidade, uma comunhão profunda, para que eu te revele mistérios, para que eu te levante dessa situação miserável de pobreza espiritual. Também colírio para os teus olhos. Aqui, colírio quer dizer unguento. Mas por que Jesus usa esta
figura. Você sabia que às vezes, na vida espiritual, nós caminhamos como cegos. Às vezes, somos metódicos no estudo da Bíblia, no estudo das Escrituras, mas lemos como se fosse um jornal, apenas por costume. Ela não mexe com o nosso coração, com o nosso interior, sabe? Nós estamos precisando desse colírio. Olhos cegos não veem nada. Olha, vamos pegar para nós este conselho que Jesus deu para Laodiceia. Vamos começar hoje mesmo, comprando dele ouro refinado pelo fogo, colírio para os nossos olhos, disse Jesus, para que vejas. Ele está dizendo, você não está vendo nada. Eu tenho muito para te mostrar, para fazer na sua vida. Quantas igrejas sem experiências com Deus, sem coisas novas, sem a revelação da palavra. Jesus está dizendo, vocês estão cegos. Compres de mim colírio para que vejas, e vestes para que você não ande nu e vejam a sua nudez. É claro que aqui não fala da minha roupa, da minha calça, da minha camisa ou do seu vestido. Quanta gente não criam bobagens doutrinárias, ainda chama de doutrina dura. A minha igreja, o vestido tem que ser assim, assim e assim. A minha roupa tem que ser assim, assim e assim. Porque lá em Apocalipse fala que as minhas vestes têm que ser assim, assim, assim. Para mim não andar nu. Aqui fala de uma nudez, de uma vestimenta espiritual. Mas disso a gente fala no vídeo posterior. Amém e amém.